Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelado à Luz da Bíblia, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre mais um livro cristão que edifica a nossa fé. O livro escolhido é O Diário de John Wesley. É um livro muito bom que conta a história desse grande homem de Deus, John Wesley, que foi um homem que nasceu em 1703 e morreu em 1791. Esse livro, ele começa a ser escrito em 1735, por isso se vocês forem ver a data dele, vai estar 1735 a 1791, que foi quando ele morreu. Então ele passou ao longo de uma vida escrevendo, e a gente vai ver experiências muito boas que ele teve com Deus, né? Então a gente vê também até quando ele tem a primeira experiência do coração aquecido, que ele já estava tendo ali esse diário e escrevendo. E a gente percebe quando ele realmente tem um encontro com a graça de Deus, né? Ele conhece mais a Deus. É um livro muito edificante, um livro que eu gostei muito de ler. É super grosso também. É um livro bem grosso. Foi um dos maiores livros assim que eu li na minha vida. Acho que o maior abaixo da Bíblia. Ele tem muitas páginas. E tem muitas notas de rodapé também. A gente percebe que eles, os autores aqui, eles colocam bastante notas para nos situar aonde a gente estava ali. Às vezes eles citam uma palavra que não está no nosso tempo hoje, né? Que a gente não tem contato com aquele objeto, contato com aquela vestimenta, com aquela situação. E eles falam, ó, isso é isso, né? Então isso facilita muito também a leitura. Então a gente acaba que lê a história com bastante notas de rodapé, lê junto. Mas uma coisa que eu também queria falar até com vocês aqui dessa história, desse grande homem de Deus, é que eu também tenho um testemunho com esse livro, né? Eu lembro que eu já queria, era um livro difícil de encontrar, e eu queria muito ler esse livro aqui durante um tempo. E aí eu lembro que eu não encontrava, pesquisava na internet, não encontrava. E aí a gente começou a orar, né, aqui em casa. Começamos a orar aqui em casa para que esse livro fosse disponibilizado. E eu só achava um livro de R$ 400 ainda, era outra versão, que essa versão aqui, ela é uma versão mais atualizada. Aquela primeira versão é uma versão mais antiga, tem a capa mais antiga, né? Então essa versão aqui é mais atual. As duas são baseadas, é claro, no Diário do John, mas eu queria, né, que fosse essa versão, não gostava da capa da outra. E aí começamos a orar. E aí depois de um tempo, assim, eu não sei se tinha chegado a um mês de oração. Eu sei que chegou um tempo, estava perto do meu aniversário, né? Eu queria muito de aniversário, de presente, ganhar esse livro. E aí não tinha. E eu pensei, nossa, acho que eu vou pegar o Diário do David Brainerd, que também foi o grande homem, outro grande homem de Deus. Quero até trazer também um comentário desse livro aqui no canal, porque foi um missionário dos índios americanos, quando ainda nem tinha a independência americana, ainda estava nas 13 colônias, ele foi evangelizar aqueles índios. E pela graça de Deus, muitos índios se converteram. Mas eu pensei, eu vou pegar o Diário do David Brainerd, é mais fácil de achar, não tô achando do John. E aí um dia eu entrei no site, eu sempre ficava fiscalizando, né? Às vezes mais de uma vez no dia entrava no site para saber se já estava disponível. E esse livro estava disponibilizado. Lembro até hoje como que foi. Falei, nossa, vou fazer o pedido, Deus respondeu a oração, vou ler o livro e tal. Que eu gosto muito da história do John. É um dos homens de Deus que eu mais gosto de estudar a história do John Wesley. A gente vê como Deus é fiel, né? Como Deus responde orações. E eu gostei muito de ler esse livro. A gente percebe até as perseguições que ele sofreu mesmo, tanto na igreja dele, que ele estava ali na igreja anglicana, tanto até por parte das pessoas que não criam, né, na mensagem. A gente percebe como ele foi perseguido por causa da fé. Tem até episódios quando a gente lê esse livro que a gente não vê nos filmes, né? Então quando ele vai fazer aquela missão nos Estados Unidos e ele vai ali para Geórgia, e aí a gente percebe como que ele também se perdeu no meio da floresta. Eu lembro que eles ficaram presos, né, no livro fala, e eles tinham só um pedaço de um bolo de gengibre no bolso, e eles estavam, não lembro quantos homens estavam ali, e eles não tinham nem onde beber água. Chegou um tempo que eles cavaram com as próprias mãos, assim, no meio da floresta, dormiram no meio da floresta. Graças a Deus achou eles de lá. Mas a gente percebe as perseguições, e muitas vezes a gente acha que aquilo que a gente está vivendo é que é o máximo, né? Ai, não, eu tô vivendo isso, eu tô vivendo aquilo, eu tenho as minhas perseguições, sim. Só que grandes homens de Deus também tiveram a deles. E olha, durante esse livro a gente vai ver muita doença. Tinha partes que ele falava assim, quando ele já tava com uns 40 e poucos anos, ele viveu uma fase assim muito doente. Ele chega uma parte que ele faz até um testamento dele, se não me engano é com 51 anos. Ele acha que vai morrer porque ele fica muito doente e não melhora. Então ele deixa até o testamento dele escrito.
Mas o Senhor é tão bom que ele foi um dos homens que mais viveu na época dele. Ele viveu até mais de 80 anos. Então, ele viu o irmão dele morrer, George Whitefield, que era um grande amigo dele, morreu, Jonathan Edwards morreu. A gente vê muita referência que ele faz também a Calvino, Lutero, muitas críticas até que ele faz também. Né? Tem coisas que a gente lê no diário que a gente fala, nossa, só acredito porque tá no diário. Porque se fosse outra pessoa que tivesse falado, provavelmente a gente não acreditaria, acharia até que era mentira. Que ele até discorda, né? De alguns reformadores. Então a gente percebe que é uma fonte assim que a gente olha, e não que seja a fonte mais confiável do mundo, porque é no ser humano como nós. Porque, como eu sempre falo, assim, procuro falar em todos os vídeos, que a nossa principal fonte de regra de fé mesmo e prática é a palavra de Deus, é a Bíblia. E é o principal livro que nós devemos ler. Mas a gente tem homens de Deus que procuraram viver uma vida santa perante ele, né? Homens verdadeiramente tementes a Deus. E a gente percebe nas dificuldades, né? Eu gosto muito, antes de eu comprar, eu lembro que eu gostava muito de ficar olhando vídeos de pessoas que tinham esse livro para buscar saber mais coisas, né? E tinha partes que a gente começa a perceber até a medicina, bem nos primórdios da medicina. Então a gente começa a perceber a era dos choques, né? Tem partes que o John fala assim, que estava muito doente e os choques ajudavam a ele melhorar. Então ele falava assim, arrumei um médico que vai me dar choque 3 vezes no dia. Então o médico ia lá e dava vários choques. Ele falava, não, faz muito bem, leve choques, que faz muito bem. Ele dá conselhos para a saúde também. E é muito engraçado a gente ver os conselhos dele de 1700 e pouco, escritos no livro, e aquilo que a gente tem hoje, né, disponível na medicina, na farmácia, né, porque eles não tinham nem medicamentos. Ele até cita, né, os medicamentos que eles tomavam. Teve uma parte até que é engraçada, que ele fala assim, que ele estava muito ruim, assim, na saúde, estava muito doente, e ele fala assim, eu tomei limonada e passei melaço nos pés. E a gente pensa hoje, nossa, mas limonada e melaço nos pés. Mas a gente percebe como que naquele tempo, era Deus, né, todo o tempo Deus que cuida de nós, mas a gente percebe realmente a dependência de Deus, porque limonada e melaço não cura ninguém. Mas como o Senhor já estava cuidando da vida do John, né? Então a gente vê nesse livro aqui a história de um grande homem de Deus, John Wesley. Recomendo vocês lerem esse livro, um livro muito edificante. Grosso sim, né? Esse livro, ele é bem grosso, mas ele é um dos meus xodós, assim, na biblioteca. Eu gosto muito dele pelo testemunho também, não é só pela vida do John, né? Mas é pelo testemunho do que Deus faz quando a gente ora. A oração de um justo pode muito ter seus efeitos. E a gente vê a presença de Deus, o poder de Deus sempre na história, capacitando homens e mulheres de Deus para viver vidas santas e vidas realmente puras, vidas de bom testemunho a Ele. E é uma indicação que eu gostei muito, sabe? Que vocês leiam também e reflitam sobre a história de John Wesley, um ministério que dura até hoje, né? O metodismo. E fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente, que nós possamos nos dedicar em conhecer mais e mais histórias que fortalecem a nossa fé e fazem o bem para a nossa vida cristã. Tchau!